O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, temos a alegria de, nesse momento, meditarmos a Palavra de Deus naquilo que a Igreja nos oferece, nesse itinerário espiritual que nós vamos seguindo a cada dia, a cada provocação da liturgia no nosso coração, nós como filhos e filhas de Deus, querendo buscar cada vez mais fazer a sua vontade, querendo cada vez mais adequar a nossa vida à vontade de Deus, precisamos ter o nosso coração, nossos ouvidos atentos e o coração desejosos em assumir a palavra de Deus como aquilo que vai regendo, conduzindo toda a nossa existência, para ir cada vez mais dando qualidade à nossa resposta. A palavra de Deus que vai nos provocando, vai nos conduzindo, para que, como discípulos e discípulas de Jesus que somos, consigamos dar uma resposta com qualidade à nossa vocação, ao nosso chamado e o itinerário de santidade que todos nós, como filhos de Deus, somos chamados a seguir. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro do profeta Samuel, ele é muito concreto e duro, porque traz algo que muitas vezes nós vamos despercebendo na nossa vida e deixando viver de forma despercebida, aquilo que a desobediência a Deus. A desobediência a Deus que é aqui condenada, apontada no mesmo nível da idolatria, porque tira a centralidade, a soberania de Deus sobre a nossa vida. Por isso que às vezes nós vamos deixando se levar por tantas vozes, por tanta rebeldia, e nós vamos excluindo a primazia da voz de Deus na nossa vida, e aí vamos nos tornando também idólatras. Um grande perigo que é apontado a nós na primeira leitura. Por quê? Saul desobedece o mandamento de Deus, a lei de Deus. Existia como norma no Antigo Testamento, quando o povo de Deus conquistava, vencia em tempos de guerra um território, vencia os inimigos, eles não podiam levar, se apropriar dos despojos daquela guerra. Aquilo que eles venceram é aquilo que ficou para trás dos inimigos como os despojos de guerra. Eles não poderiam ficar, só porque deveriam eliminar, queimar aquilo em oferta a Deus, em gratidão a Deus e reconhecendo que tudo vem de Deus. Era uma atitude que o povo de Deus precisava fazer em obediência à norma de Deus, à norma divina, do qual o Senhor concedia a eles em muitos momentos, como nós ouvimos nas narrativas do Antigo Testamento, o povo de Deus vencendo várias guerras, vencendo vários povos, vencendo vários inimigos, pela ação, pela graça e pela bondade de Deus, pela intervenção amorosa de Deus em favor do seu povo. E eles não poderiam se apropriar desses despojos.
Só se assim Deus mandasse, só se assim Deus autorizasse e aquele povo. E era encargo do rei fazer com que a lei fosse cumprida. Era tarefa do rei fazer com que não fosse descumprida a vontade de Deus, o querer de Deus para aquele povo. E hoje eles vencem os amalecitas, vencem a guerra, vencem aquela batalha, e aí existe um drama no coração do rei, no coração de Saul. Primeiro, a vontade de Deus, que era não se apropriar daqueles despojos que deixaram, os inimigos deixaram para trás. Mas o povo ganancioso, o povo queria se apropriar dos despojos. O povo queria os despojos para eles, negando a normativa de Deus, aquilo que era a regra, a lei de Deus para aquele povo diante disso. E aí o rei, diante desse dilema, eu faço a vontade de Deus ou faço a vontade do povo? Eu agrado a Deus ou vou agradar o povo? E todas as vantagens que eu tenho se eu agradar o povo, que são os meus súditos. Serei um rei mais amado, serei um rei mais respeitado, todos os benefícios que eu vou ter se eu agradar o povo. Então, o rei decide permitir que o povo se aproprie dos despojos. E aí o profeta Samuel recebe de Deus a mensagem e comunica a ele: você é um servo de Deus, você é rei porque Deus assim o quis, porque Deus te ungiu e Deus te elegeu para fazer a vontade dele e para conduzir o povo na vontade de Deus, no querer de Deus. Por isso, a desobediência, a rebeldia se torna uma idolatria, porque você começa a servir a si mesmo e não servir a Deus. E não servir a Deus. Vejam, amados irmãos e irmãs, como eu dizia, que muitas vezes nós podemos cair nesse mesmo pecado, neste mesmo erro, da desobediência, da rebeldia à vontade de Deus, porque nós não temos controle sobre nós mesmos. Nós permitimos deixar ser conduzidos pelas paixões desordenadas, e paixões desordenadas não quer dizer somente na área da sexualidade. Tudo aquilo que são desordem dentro de nós, que nos faz rebelar contra a vontade de Deus. E aí nós adoramos, nos tornamos idólatras, porque corremos o risco de adorar mais a nossa vontade do que nos submeter à vontade do Pai das misericórdias. E aí aquilo que o Salmo diz, o homem que procede retamente, o homem que vive o caminho, que trilha o caminho de obediência, há de ver a salvação que vem de Deus. Nós vivemos numa sociedade movida por tantos avanços, mas por tantas vozes que ecoam por aí, que nós muitas vezes nos tornamos mais obedientes às vozes do que à voz de Deus. Vejam, nós ouvimos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos contato constante com a palavra de Deus, de modo comunitário, como estamos tendo agora através da Santa Missa, mas a nossa individualidade, quando nós nos encontramos com a palavra para rezar, para meditar, para estudar, nós conhecemos, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nos decidimos a obedecer à voz do mundo. A idolatria, porque a voz do mundo, ela se adequa às minhas paixões desordenadas. É muito mais fácil eu adequar o mundo, porque vem de encontro com as minhas paixões e vontades desordenadas, do que obedecer a Deus, que vem de modo contrário às minhas vontades e às minhas paixões desordenadas. Nos tornamos idólatras, porque adoramos a nós mesmos. E aí nós vamos, dito tudo isto, nós vamos compreender aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje em relação ao jejum. Porque se questiona, por que os seus discípulos não estão fazendo jejum, se os fariseus fazem, os discípulos de João Batista também fazem o jejum, e eles questionam por que então que os seus discípulos, Jesus, não faz o jejum. E aí Jesus traz ele como Messias,
o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar a humanidade, ele revela que é nele, porque ele é o Messias, se inaugura o tempo messiânico. E o tempo messiânico é o tempo da abundância. Porque se faz o jejum no Antigo Testamento, no sentido penitencial, mas também de luto, porque ainda são um povo escravo, ainda estão escravizados. Faz o jejum na perspectiva penitencial, mas também de reconhecerem que eles estão vivendo um tempo de luto, porque o Messias ainda não veio para o povo judeu. Por isso que eles fazem o jejum. Essa é a perspectiva do jejum no Antigo Testamento. Então os fariseus estão fazendo o jejum no caminho penitencial, mas também em luto, porque o Messias ainda não veio para salvá-los, libertá-los da opressão que eles estavam vivendo. Mas Jesus é o Messias, o noivo que vem resgatar a sua noiva, é Jesus. Sendo o casamento, os discípulos, o povo não, os convidados não fazem mais o jejum. Jesus e os seus discípulos. Porém, Jesus não anula o jejum. Jesus não nega o jejum. Ele diz, porém, o noivo será tirado, dizendo da sua morte. Aí sim é necessário fazer o jejum. Vejam, eu disse que na primeira leitura falava da idolatria, e a idolatria muitas vezes é o pecado no qual nós fazemos a nossa vontade, porque nós estamos escravos das nossas paixões desordenadas, do nosso querer desordenado que se faz rebelde à vontade de Deus. Jesus dá novo sentido ao jejum, na perspectiva de que não é mais o jejum de luto, porque o Messias não veio. O jejum como caminho de conversão do nosso coração para aderirmos à novidade do Evangelho. Por isso, vinho novo em odres novos. O jejum que vai abrindo o nosso coração e a nossa mentalidade, e aí jejum, penitência, sacrifícios, renúncias, coloca tudo aí nesse pacote, como abertura do nosso coração e da nossa mentalidade à novidade trazida por Jesus, a novidade do Evangelho. Muito mais do que um ritual, uma prática externa, o jejum, as penitências, a penitência que nós fazemos, tem sentido espiritual, porque o maior sacrifício é obedecer a Deus. O sacrifício agradável é uma vida de obediência a Deus. Aí está o sentido, que Jesus eleva do jejum, da penitência, que nós precisamos nos empenhar, para que o nosso coração se adeque, para que o nosso coração seja mortificado para obedecer a Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, que o jejum, a vida de penitência, traz ordem àquilo que está desordenado dentro de nós, para que livremente possamos escolher a vontade de Deus para ser praticada e vivenciada. Por isso que às vezes nas confissões, quando nós padres atendemos alguém que está vivendo alguma fraqueza na desordem, alguma desordem na sua vida, não somente na sexualidade, não fica refletindo só pensando em sexualidade, mas tantas outras desordens na nossa humanidade, uma das indicações que a gente dá como padre é a pessoa fazer penitência. Faça um jejum, faça uma penitência. Geralmente pessoalmente eu pergunto, como é que está a sua vida de penitência, como é que está o seu jejum? Não, padre, não tem jejum mais não, faz tempo que eu não faço. Sinal da desordem. O jejum, a penitência que nós precisamos fazer neste caminho, não como uma prática externa e para aproveitar e se unir à minha dieta. O jejum como caminho de educação do meu coração e da minha vontade para fazer a vontade do Pai. Porque o noivo voltará para resgatar a sua igreja, para resgatar a sua noiva, e nós precisamos ir desapegando daquilo que é supérfluo para ficar com aquilo que é essencial, a vontade de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, a nossa relação com Deus, ela é verdadeira, ela é fecunda, ela é profunda, quando é modulada
pela obediência à sua vontade. Porque a obediência vale mais do que o sacrifício.